Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, irreconhecível. Hoje a gente teve, pra mim, na minha visão, acho que vocês vão concordar comigo, a pior partida do Sport no ano 2023. O Sport errou tudo no jogo, as suas grandes peças, os seus grandes jogadores erraram demais, sumiram. Tem jogador que nem entrou em campo basicamente nesse jogo. Eu vou estar falando pra vocês sobre esse empate. E o que é que pode prejudicar o Sport, esse empate? Pode prejudicar o Sport? Pode quebrar uma sequência positiva? Vou falar tudo para vocês aqui nesse vídeo pós-jogo de Sport e Santa Cruz 0 a 0. Só quero pedir para você se inscrever logo de cara, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que aqui é conteúdo diário, o jogo acabou de finalizar, tô trazendo conteúdo para vocês aqui. Vamos lá, o Sport teve dois desfalques e para mim desses dois, um foi crucial. Tá? Um fez muita falta no jogo. O primeiro foi o Sabino, que tinha sido expulso na última partida do Sport na Copa do Nordeste. E o outro foi o Anderson Moreira. Esse, para mim, foi o principal desfalque. Quero guardar para falar no final sobre isso, tá? O Sport entrou com o Chico no lugar do Sabino. E o Rafael Thierry voltou a jogar. Guarda esse nome também, tá? Guarda esse nome pro final. E, cara, o início do jogo a gente já percebia que o Santa Cruz ele estava melhor do que da última semana, ou seja, ele estava mais descansado, verdade, apesar de ter jogado no fim de semana, mas não teve uma viagem tão desgastante, acabou tendo um jogo, tendo a preparação melhor para esse jogo. O Santa Cruz nesse jogo tinha algumas peças diferentes, ou seja, colocou jogadores que jogaram melhor do que na última partida. E foi o que aconteceu, cara. Nesse jogo, defensivamente, o Santa Cruz jogou bem, conseguiu defender bem, conseguiu anular as pontas do Sport, tanto a esquerda quanto a direita. O Santa Cruz só teve uma chance clara de gol no final do jogo, daqui a pouco eu falo, mas ele conseguiu defensivamente jogar muito bem, conseguiu amarrar o Sport no primeiro tempo inteiro. E o primeiro tempo do Sport foi o seguinte, a entrada do Edinho, pra mim, péssimo na partida, péssimo, errou todas as jogadas basicamente. Os primeiros 5 minutos até me iludiu, achei que ele ia jogar bem, mas depois ele parou no jogo, não conseguiu criar boas jogadas ali pela direita. O Eduardo também jogou muito mal, muito apagado. O Eduardo que vem fazendo alguns lampejos de boas partidas, mas está longe de ser aquele Eduardo da Série B do ano passado. Talvez no meio da temporada ele possa despontar e jogar. Mas nesse jogo ele jogou muito mal. Foi mais uma partida ruim do Eduardo no campeonato do Sport, na temporada do Sport 2023. Outros jogadores que tiveram muito mal na partida. Jorginho sumido, não conseguiu criar jogadas, não conseguiu finalizar. Tá longe de ser aquele Jorginho que jogou a última partida contra o Santa Cruz. Muito apático dentro do campo. Também da mesma forma o Juba, tá? O Juba fez uma partida bem ruim hoje, não conseguiu ter a sintonia com o Cariús. O Cariús para mim não jogou tão bem, mas foi bem melhor do que o Juba, bem mais participativo do que o Luciano Juba. E detalhe, né? O Sport ele teve uma semana para se preparar para esse jogo. Acabou o Sport fazendo uma partida bem ruim. Na minha visão, o melhor do primeiro tempo no Sport foi o Wagner Love, apesar de ter perdido 2 gols incríveis em cima do Michael, né? E aí é uma coisa que a gente tem que analisar, porque o Wagner Love tá fazendo alguns gols, tá fazendo, mas tá perdendo mais gols do que tudo, né? É o jogador que mais finaliza no Brasil, segundo o SofaScore, os dados do SofaScore, mas ele perde muitos gols, cara. Então isso prejudica demais o Sport. No segundo tempo, a gente achava que o Sport ele ia mexer no segundo tempo, o jogo pediu uma bandeira, o jogo pediu uma mexida no meio campo, quem sabe um Pedro Martins entrando no lugar do Ronaldo, que tava mal nessa partida, tanto que eu falei no pré-jogo que eu colocaria o Ronaldo apenas no segundo tempo, né? Colocaria no primeiro tempo ele no banco, poderia poupar o Ronaldo, e a gente imaginava que o Sport fosse mexer, mas o Sport ele não mexeu, cara, ou seja, entrou no segundo tempo com um time ruim, que estava jogando pelo tempo ruim. Se o time iniciasse bem, mas o time não iniciou bem. Começou, inclusive, pior do que no primeiro tempo. Essa é que é a verdade. E o Sport demorou muito para mexer. Nesse meio período, acabou que um jogador do Santa foi expulso, levantou o pé em cima do Edinho, né? Então calçou, era para cartão amarelo, como já tinha. Foi expulso, na minha visão, correta. Quero destacar também que eu nem falei no primeiro tempo. Pênalti claro para o Sport. Claro, não estava a mão em cima da bola, o bandeirinha estava de frente e disse que o braço estava encostado no corpo. Então é absurdo, esqueci de falar isso.
falando agora, né? Mais um erro ridículo da arbitragem. Infelizmente, a arbitragem pernambucana, nordestina, foi uma arbitragem baiana, é muito fraca. É uma das piores arbitragens. A baiana só não é pior do que a pernambucana, mas é uma arbitragem muito ruim também. E aí o jogador do Santa é expulso. A gente esperava que o Sport melhorasse no jogo com um jogador a mais, mas não. O Sport continuou jogando mal. Com 20 minutos de jogo, o Sport começou a jogar bola na área, parecia que faltava 2 minutos para o jogo acabar. Longe de ser aquele Sport intenso, com toque de bola, com dobras, tanto com o Eduardo e com o Labandeira, ou com o Edinho, como na esquerda, com o Juba e com o Cariús. Longe disso, tá? Longe disso. Acabou que o Sport ele não conseguia criar jogadas. Teve um lance inusitado, né? Depois dos 20 minutos, o juiz se machucou e foi substituído pelo outro árbitro. E, cara, depois disso, claro, o juiz não tem nada a ver com isso, mas depois disso, foi um show de horrores do Sport, não conseguiu criar jogadas, aí o Sport mexeu, colocou o Labandeira para jogar, colocou o Filipinho para jogar, fez algumas substituições, colocou o Matheus, né, para jogar, Matheus Vargas, apesar de dar um chute ali, não comprometer, mas, cara, você tem que colocar o Pedro Martins nesse jogo, ou até mesmo o Fábio, que são 2 jogadores que vinham rendendo muito mais e não sei por que não colocaram. Ponto 1, tá? Ponto 1. O Anderson Moreira fez muita falta. Fez muita falta porque a imagem, né, a presença do técnico dentro do campo é totalmente diferente do que um auxiliar, do que um coordenador, né? Então o Anderson fez muita falta. Talvez ele tivesse tido uma visão diferente dentro do campo, mexido no time, ou até mesmo não precisar nem mexer em troca de peças, mas mexer dentro do campo ali. A verdade é que por mais que o auxiliar tenha essa autonomia para fazer isso, não é a mesma coisa. Então o Anderson Moreira fez muita falta nesse jogo, tá? No final do jogo, um contra-ataque que, cara, eu vi ali o desastre acontecer. Santa Cruz fez tudo certinho no contra-ataque, o Rafael Thierry salvou, mostrando que Rafael Thierry defensivamente é um monstro nesse time do Sport, né? Esse zagueiro do Sport atacante é um monstro realmente. Salvou o Sport, apesar de não ter sido tão exigido, mas a bola que ele foi exigida, ele salvou o Sport, o que seria um desastre ecológico, né? Como minha mãe fala, né? Seria uma derrota para o Santa Cruz que não merecia ganhar. Mesmo o Santa Cruz jogando bem defensivamente, não merecia ganhar. Mas também o Sport não mereceu ganhar, verdade seja dita. Jogou mal, jogou sem intensidade, longe de ser aquele esporte intenso que a gente está acostumado a ver. Mas, aí eu quero concluir isso aqui falando para vocês o seguinte: o Sport não vai jogar bem em todas as partidas, o Sport ele vai errar em várias partidas, o Juba vai jogar mal, o Jorginho vai jogar mal, o Labandeira, o Edinho, esses jogadores vão jogar mal. Isso faz parte, tá? Isso não pode apagar o bom momento que o Sport vive. O Sport ainda depende de si para conseguir se classificar em primeiro na Copa do Nordeste. Esse jogo estava atrasado, então vou até abrir aqui ao vivaço aqui, esse vídeo não tem cortes, né? Mas eu vou abrir aqui os próximos jogos do Sport. Acredito que o Sport ele vai pegar o CSA quarta-feira, 9h30 da noite, horário horrível. Mas uma vitória simples, agora é fora de casa, é um jogo difícil, mas uma vitória simples classifica o Sport sem depender de ninguém para a primeira colocação. Lembrando que basicamente ali o CSA ele ainda pode se classificar? Pode, mas é bem complicado para o CSA se classificar, porque está em 6º lugar, com 7 pontos. O Náutico é o 4º primeiro ali do 4, grupo B, está na 4ª colocação. Então acho bem complicado o CSA se classificar, mas eles vão jogar a vida para tentar fazer algo diferente, né? Não é o fim do mundo, mas o Sport jogou muito mal, decepcionou realmente. Eu nem vi a quantidade de torcedores, mas acho que deu mais de 30 mil torcedores. A torcida chegou junto e se frustrou, essa aqui é a verdade. Quero ver a opinião de vocês. Fala pra mim, cara, o que é que você mais odiou nesse jogo? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. E é claro, amanhã vou trazer um comentário mais apurado sobre esse jogo, tá bom? Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.